Taxa Selic a 15% ao ano no final de 2026? É isso que o mercado está dizendo. Olha aqui, este é o DI futuro para janeiro de 2027. E o mercado hoje espera, há poucos segundos atrás, esperava uma taxa de juros a 14,93% em janeiro de 2027 e agora 14,8%. Lembrando que isso aqui não é o relatório Focus, onde os analistas dão opiniões. Isso aqui tem gente apostando, colocando o seu próprio dinheiro, acreditando que o juro vai chegar lá. A grande pergunta é, por que a gente está nesse cenário sem fim de aumento das taxas dos títulos, aumento da expectativa da taxa de juros? Será que isso realmente vai acontecer? Será que é o momento para investir mais em renda fixa? Qual caminho seguir a partir de agora? Eu vou te explicar tudo isso neste vídeo. Queridos, eu só quero saber de vocês o seguinte, onde que foi seu último aporte? Seu último aporte foi ações do Brasil, fundos imobiliários, ativos do Brasil, ativos do exterior, criptoativos ou renda fixa? Manda aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Brasil, renda variável Brasil, exterior, cripto ou renda fixa? Manda aqui embaixo que eu quero saber. E agora eu vou explicar tudo o que está acontecendo. Queridos, esse vídeo aqui nada mais é que uma continuação de um vídeo que eu postei 2 semanas atrás. Este aqui, ó, que deu o que falar, tá? Tesouro IPCA mais 7, a pegadinha do momento. Tá? Nesse vídeo aqui, inclusive, eu apontei 4 ou 5 outros investimentos que, na minha visão, são melhores do que IPCA mais 7. Eu comentava, né, por que eu não estava investindo. O que está acontecendo neste exato momento? Aquele IPCA mais 7, que na verdade no meu vídeo estava 6,90 alguma coisa, né, hoje já está IPCA mais 7,36. Eu destacava ali que, basicamente, eu não iria comprar porque essa taxa poderia subir ainda mais, e é o que vem acontecendo, né? A gente já vê o dólar hoje galopando de novo para R$ 6,09, tá? E, inclusive, recebi alguns comentários negativos nesse vídeo aqui, né? Claro que isso é a minoria dos comentários, mas é bom a gente pontuar com o objetivo não de estar martelando, com o objetivo de estar debochando, com o objetivo de estar respondendo, prestando contas. Não, meu objetivo é ajudar vocês e ensinar, principalmente aqueles que estão mais enganados, né? Muita gente falou, poxa, Vinícius, você comparou IPCA mais 7 e deu alternativas ali que valia mais a pena investir no exterior. Não faz sentido você comparar renda fixa com renda variável, mexe câmbio, dólar. Você deu até o exemplo de Bitcoin. E eu quero só mostrar para vocês o que está acontecendo. O vídeo foi publicado dia 20 de novembro, tá? Do dia 20 de novembro até hoje, Bitcoin sobe 10% e o dólar sobe 5,5%. Sob a ótica de resultado, eu estava certo, isso é inegável, né? E você pode manipular o que você quiser, menos o resultado, né? E quando você vai analisar investimentos, isso aqui é um negócio importante, tá? Já vou entrar no tema do vídeo, mas muita gente criticando assim no sentido de como é que você vai comparar renda fixa com renda variável, tá? Quando você tem essa trava de como é que eu vou comparar renda fixa com renda variável? Você tem que comparar renda fixa com renda fixa, renda variável com variável. Não, queridos, não. Quando você tem uma abordagem superficial do investimento e você diz assim, ó, vou investir 30% do meu patrimônio em renda variável, 70% em renda fixa. O que vier em renda fixa, aí você compara renda fixa, variável, variável. Não é assim que o investidor profissional faz. O que um profissional faz? Ele olha para o Sharpe Ratio, ele olha para a volatilidade, para o risco-retorno. Como é que eu decido que eu vou aumentar minha exposição à renda variável ou renda fixa se não for comparando renda variável com renda fixa? Então você tem que ter uma análise global, você tem que se situar no cenário, em que momento econômico a gente está, Brasil, mundo, Estados Unidos, o ciclo de cripto, né? E aí com base nisso você define tudo. Aí você compara renda fixa com renda variável, Brasil com o exterior, cripto com o mercado tradicional. Você compara tudo para definir sua alocação. É isso que um profissional minimamente decente faz. Eu entendo que muita gente não tem esse nível de profundidade, mas continua por aqui que a gente vai cada vez aprofundando mais esse conteúdo, né? O fato é que eu continuo dizendo, se você for comprar nesse instante, o que eu prefiro comprar? Bitcoin ao invés do IPCA mais 7. A relação risco-retorno, acredite nesse momento do ciclo, se você souber quando sair, obviamente, é melhor em Bitcoin do que em IPCA mais 7. Só que você tem que olhar volatilidade, risco, potencial de retorno, todas as métricas para aí poder tomar essa decisão, tá? Mas, só para a gente pontuar isso, agora vamos voltar para o tema do vídeo, tá? Queridos, então vamos lá. O mercado está precificando, e olha só como isso mudou durante o ano de 2024, né? Início de 2024, o mercado esperava 9,7% de taxa de juros para o final de 2026, início de 2027, né? Sempre comentei com vocês, abaixo de 10%, somente depois que os Estados Unidos começarem a derrubar o juro, e tem que derrubar numa magnitude interessante, né? E a gente não podia estragar muitas coisas, a gente acabou estragando com o tempo. Então isso aqui foi aumentando, essa expectativa foi aumentando muito com o passar do tempo, chegando aqui a praticamente 15% no dia
de hoje, tá? IPCA mais 7,36, na minha visão, continua uma armadilha, eu vou explicar exatamente por quê para você. Dólar continua subindo, né? Praticamente 6,9 neste exato momento, tá? E a gente vai ver, ó, que o prefixado tá pagando 14%, né? E muita gente falando assim, poxa, prefixado pagando 14% é taxa alta pra caramba, será que vale a pena? E eu mesmo já me fiz essa pergunta algumas vezes. Será que não deveria ter um percentualzinho pequeno que seja, né? E aí a gente vai olhar o que está acontecendo aí nos leilões dos títulos do Tesouro. Como é que funciona, né? Quando você investe pelo Tesouro Direto, o que você está fazendo? Você está comprando esses títulos do Tesouro Nacional. Mas você tem alguns leilões, né? Que é quando o Tesouro ele quer aumentar o volume da sua dívida, ele faz leilões de títulos, então às vezes tem um título que está vencendo, ele precisa pagar, né, os investidores desse investimento que eles fizeram lá atrás, chegando no vencimento, ele tem que captar novos recursos para pagar, captar uma dívida mais longa para pagar uma dívida mais curta, né, já que a gente gera déficit, então eles têm que fazer. E o que a gente vê acontecendo com o passar do tempo, né? Vários leilões. Desses leilões, olha um negócio muito interessante, duas coisas bem interessantes, olha só. Os títulos com vencimentos em 2027 e 2032 saíram com taxas superiores a 7% ao ano. Isso não estava em 7 ainda, tá? Acrescidas da variação do IPCA no período. A maior taxa foi a do título com vencimento em 3 anos, tá? Que ficou em 7,33%. Né? Então, a gente vê que isso aqui foi semana passada, a taxa de títulos não estava assim, e já tinha título pagando IPCA mais 7. E não era nem o 2029, era o 2028, né? A gente viu outra coisa mais interessante, tá? Olha aqui, onde tá? Aqui, ó. Os títulos pós-fixados são considerados menos arriscados, já que os indexados e pré-fixados, indexados à inflação e pré-fixados, têm maior exposição à marcação ao mercado, que pode acarretar perdas significativas. Isso aqui é importante. No leilão realizado na última semana de novembro, ou seja, semana passada, por exemplo, a baixa demanda fez com que nem todos os lotes de títulos pré-fixados fossem vendidos. Então a gente teve lotes de títulos, tá? Para o mercado institucional, que é o mercado que quer travar a rentabilidade, que é o mercado que realmente ele prefere, né, travar uma rentabilidade do que ficar exposto a muita volatilidade, a muita oscilação. Ele não aceitou tesouro prefixado com taxas maiores que 13%, 13,5%. Teve lote que não teve demanda. O governo não conseguiu rolar sua dívida. Isso é extremamente preocupante. Tá? E por que o governo não consegue rolar sua dívida? Por conta de algo que eu venho explicando para vocês algumas vezes, mas acho que eu nunca mostrei de uma forma mais gráfica e em uma imagem, né? Qual é o grande problema? O que vem acontecendo hoje, né? Nós vemos um volume de déficit cada vez maior. Nosso déficit hoje ele é um nível recorde de déficit nominal, que pega receitas menos despesas, mais o juro da dívida, né? Estamos aqui, passamos do patamar de 1,1 trilhão de reais e voltamos um pouco. Né? Mas estamos aqui num patamar muito maior que a pandemia e muito maior lá que a era Dilma. Tá? Com isso, a nossa dívida pública está crescendo sem parar. O anúncio do corte de gastos que veio, ele foi mais um aumento de gastos, né? Foi uma garantia de um aumento de gastos e um possível corte de gastos, mas um corte de gastos muito pequeno, né? Nas melhores das expectativas, as contas não fecham quando você faz na mão, mas na linguagem aí do Estado diz que fecha, né? A economia de 30 bi para o ano que vem, 40 bi para 2026, é algo totalmente duvidoso, coisas que que se deve estudar, se vai passar, se não vai, enquanto você tem aí praticamente uma garantia, né, da renúncia fiscal, que eu considero bom, mas para as contas públicas não é positivo. Então você não tem nenhuma garantia de que a conta vai começar a fechar no vermelho, de que pelo menos um déficit primário vai acontecer, ou seja, ignora o juro da dívida, o que não faz sentido ignorar, mas ignora nesse primeiro momento o juro da dívida, que você vai arrecadar mais do que gastar. Hoje o nosso crescimento real do gasto é superior a 14% ao ano. Ah, Vinícius, mas o arcabouço fiscal ele permite no máximo inflação mais 2,5%. Pois é, mas aí você traça uma exceção. Não, o arcabouço fiscal vai ser assim, mas isso é exceção, aquele também, e aí você enche como uma exceção, na prática os gastos estão subindo 14,4% ao ano. A arrecadação não consegue subir isso, está subindo um pouco mais de 5% ao ano, tá? E já está em patamar recorde. Então, o que acontece? A nossa dívida, ela está crescendo e não existe nenhum fator que nos diga assim, ó, existe agora uma luz no fim do túnel. As luzes que a gente talvez enxergue no túnel estão mais parecidas com um trem do que com uma saída. Então, por enquanto, não tem saída, né? E é por isso que eu não entro no IPCA mais 7. É por isso que eu não entro num título rendendo praticamente 15% ao ano. Porque essa taxa pode subir ainda mais, porque não existe basicamente uma solução. Existe um problema, uma doença, e ainda não tem um remédio para essa doença, né? Pelo contrário, a gente arrumou uma outra doença chamada dominância fiscal,
que é basicamente, o mercado vai começar a falar disso daqui a um ano mais ou menos, que é basicamente o quê? A política monetária, ela não consegue mais controlar a inflação, ela não consegue mais agir na economia. A gente está totalmente dependente do cenário fiscal, dominância fiscal, a parte fiscal que comanda o processo. Enquanto não arrumar a parte fiscal, não arruma o país, né? Por que isso acontece? Olha só, o que nós estamos fazendo, né? A nossa taxa de juros está subindo. Então vou colocar aqui, ó, BR Interest Rate, tá? Nossa taxa de juros voltou a subir, estava caindo e agora voltou a subir. Deve aumentar entre 0,75% e 1% ainda neste mês, né? E vamos buscar aí os 12%, 12,25%. Então a taxa de juros está subindo. Normalmente isso faz com que, cadê o dólar? O dólar caia. Mas o que a gente vê acontecendo desde que a taxa Selic voltou a subir? O dólar subindo. Né? Por quê? Porque a taxa, olha aqui, a dívida pública, isso que eu comento com vocês, quero que vocês tenham gravado em mente, tá? Lá na época da Dilma, a gente tinha aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, o ano do impeachment foi 2016, né? Mas o ano do estouro da boiada foi 2015. Entre 2014 e 2015. Então, entre 2014 e 2015, mais ou menos 20% da dívida, atenção, 20% da dívida era atrelada à taxa Selic. Se tinha muita confiança no Brasil naquela época, porque a gente passou por uma década inteira do boom das commodities, aumentando o gasto pra caramba, IPCA mais 6% mais ou menos, só que a arrecadação aumentava tão mais por conta do superciclo das commodities, não tinha problema. Então a gente conseguiu aumentar muito, olha aqui, ó, as taxas pré-fixadas dos títulos. Assim você tinha uma certeza do quanto que você ia pagar de juros da dívida. Você, no caso, o Brasil, né? Você tinha uma boa parte também atrelada ao índice da inflação, né? E você tinha uma parte pequenininha atrelada a uma taxa flutuante, que é a nossa taxa Selic, né? Por quê? Não tinha muita dúvida, o Brasil vai dar certo, tudo bem. À medida que as coisas começaram a piorar economicamente, você teve aqui, ó, de 2015 até 2019, você teve um aumento muito grande do percentual da dívida atrelada à taxa Selic. Depois, as coisas estacionaram, né? 2020 para frente aumentou muito pouquinho, né? Aumentou muito pouquinho, e 2023 e 2024 o negócio estourou e aumentou muito a dívida atrelada à taxa Selic. Então hoje, olha só, no passado, vamos pegar aqui 2014, a gente tinha 40% da dívida atrelada a títulos prefixados. Você travava o rendimento, né? Então se tivesse uma super crise, a taxa dos títulos prefixados parava, não tinha problema, não aumentava o custo da dívida. Você tinha aqui, ó, 35% atrelado à inflação, se a inflação aumentava, não vai aumentar tanto quanto a taxa de juros, né? Se a inflação aumentava um pouquinho o custo da dívida e tinha muito pouco atrelado à taxa Selic, que é o grande poder de fogo do Banco Central, para ele conseguir resolver os problemas econômicos, né? Só que qual é o cenário hoje? Hoje nós temos 22% prefixado. E por que a gente tem 22% prefixado? Porque basicamente o estrangeiro não confia no Brasil. Esse é o grande problema. Ele pensa o seguinte, como é que eu vou emprestar dinheiro para esse país que não faz corte de gastos, né? Só aumenta o seu déficit, e só aumenta a sua dívida e não tem nenhum comprometimento com o corte de gastos, né? Não tem como. Então eu não vou prefixar, porque eu não sei onde é que essa bomba vai estourar. Eu não sei se esse negócio vai aumentar ainda mais, essa piora das contas públicas vai acontecer ainda mais para só, então, alguém tomar alguma atitude. Então eu não vou travar a minha rentabilidade. Eu vou deixar minha rentabilidade flutuante, porque eu sei que se o dólar disparar, eles vão aumentar a taxa de juros para tentar segurar o dólar. Por quê? Porque se o dólar sobe, a inflação dispara. Se a inflação dispara, a popularidade do governo cai muito. E é difícil se reeleger. Então, o grande trunfo é a taxa Selic. Então, o investidor estrangeiro só quer emprestar dinheiro atrelado à taxa Selic, não quer mais saber de IPCA+, você pode ver que vem caindo com o passar do tempo, né? E não quer mais saber de prefixado principalmente. Isso é uma queda clara. O atrelado à inflação sobe e cai, porque querendo ou não, a inflação ele também vai ajudar, né? É similar à taxa Selic, né? Mas hoje a gente tem 46%, arredondando aqui, tá? 46% da dívida atrelada à Selic. Então, o que era para ser um remédio, aumenta o juro para fazer com que especuladores estrangeiros peguem dinheiro emprestado no Japão, invistam na renda fixa brasileira, pagam lá 1, 2% ao ano e ganham 12% aqui no Brasil, você tem um diferencial de juros de 10%, você quer atrair esse capital, só que o estrangeiro não é bobo, ele vai pensar assim, ó, poxa, eu vou ganhar 10% lá, só que 10% diante das contas públicas, do cenário econômico, é o que eu posso perder por conta da valorização do dólar em uma semana. Logo, eu não vou buscar uma rentabilidade durante um ano se eu posso perder ela em uma semana, por conta da oscilação do dólar em relação ao real. Porque o estrangeiro ele olha para o seu patrimônio em dólar, ele não está pensando em real, né?
Ah, se a inflação pode ser 6 a 7%, quem que imagina ganhar 10? O meu ganho real vai ser mais ou menos 3. Não adianta muita coisa. Então, quando a gente eleva a taxa Selic, o que a gente está fazendo? Tentando convencer o investidor estrangeiro a investir aqui, se ele entra com dólares, o dólar cai, e isso faz a inflação frear. Essa é a teoria. Só que se a gente tem grande parte da dívida atrelada à taxa Selic, o que vai acontecer? Esse déficit nominal vai aumentar por conta do aumento da taxa Selic, a dívida pública vai crescer mais rápido, o dólar vai disparar ainda mais e só existe solução no momento que a gente fizer um corte de gastos. Logo, queridos, historicamente, IPCA mais 7 é algo legal, é legal, é interessante. Tesouro pré-fixado rendendo 15% ao ano é legal, é um negócio interessante, é uma baita taxa historicamente falando. Mas eu, Vinícius, tenho uma conduta muito simples. Eu olho para o mercado e para todas as opções que a gente tem, a gente se comporta como um hedge fund, que basicamente vai ser a grande inspiração das anti-ações, né, que é o que nos ajuda a lucrar nas altas nas casas da bolsa. A gente olha todas as opções de investimento que a gente tem disponíveis. Você pega commodities, você pega Brasil, você pega exterior, fundo imobiliário, ação, REIT, stock, cripto, renda fixa, Brasil, exterior, marcação ao mercado, renda fixa, curto prazo, tudo que você tem à disposição. E aí você vê onde tem uma relação risco-retorno mais favorável. Né? Na relação risco-retorno você vê, existe algum trigger, ou seja, um gatilho de valorização? Quando eu olho para os REITs, por exemplo, nos Estados Unidos, é um negócio muito simples. Juro cai, imóveis valorizam. Ponto. Então existe um trigger muito grande, existe um gatilho muito grande porque o juro está caindo lá fora, deve cair mais 0,25 esse mês. Agora, quando eu olho para um título, por exemplo, vamos pegar o caso dos títulos públicos americanos com prazo mais longo. Existe um trigger lá? Existe. Eu estou exposto para ganhar na marcação ao mercado nos Estados Unidos? Estou. E já estou no lucro, inclusive, desde abril. Agora, no Brasil, o que você tem? Você tem um gatilho, um trigger, que ativa para você ter uma rentabilidade, ou você só está olhando para a taxa do passado e querendo tomar uma decisão no presente? Ah, historicamente é alto. Ah, eu acredito que o Brasil não vai explodir. Então, vou comprar e talvez daqui a algum tempo eu ganhe dinheiro. Aí você passa 3 anos, 2 anos piorando, as taxas subindo ainda mais, depois as taxas derretem, você ganha aí no intervalo de 4 anos 60% e você acha que foi bom. Foi uma porcaria. Foi o que? Uns 13% ao ano. Uns 13% ao ano. Então, eu prefiro esperar existir algum gatilho, algum trigger, alguma proposta de reforma administrativa, alguma proposta de desvinculação das despesas, algo, mesmo que eu não pegue um IPCA mais 7,36 e pegue um IPCA mais 7,2. Mesmo que eu não pegue um prefixado a 14,75, mas pegue um prefixado a 14,2. Pega uma taxa um pouco menor, mas com uma garantia de rentabilidade maior. Logo, uma relação risco-retorno mais favorável. Você consegue entender? E tem um outro ponto muito importante. 2025... 2026, isso aqui é período pré-eleitoral. É muito difícil você ver redução nos gastos públicos em anos pré-eleitorais, principalmente 2026. Então, a coisa tende a piorar. Talvez melhore a partir de 27, pode ser. Eu acredito que a bomba vem em 2027, o grande chacoalhar vem em 2027, mas você pode ter as coisas melhorando, na conduta pode, na proximidade deu um negócio explodindo. Mas 2026 tende a ser o ano economicamente no Brasil mais complicado, com maiores déficits. Então você consegue entender que não tem gatilho, não tem trigger? Agora, Vinícius, onde que eu invisto nesse momento? Tudo que eu falei nesse vídeo que eu postei 2 semanas atrás, tá? Continua válido. Exatamente tudo, neste vídeo aqui. Então, recomendo que você assista esse vídeo. Eu vou deixar na descrição o link desse vídeo, tá? Mostrei vários investimentos ativos, especificamente Brasil, exterior. Falei sobre o mercado cripto também, alvos, etc. Que na minha visão tem uma relação risco-retorno melhor, tá? Pré-fixado, muito cuidado, tá? E se você quiser, estiver inseguro, dá para fazer um caixinha e esperar as oportunidades aparecerem com maior gatilho, maior trigger de valorização. Eu considero isso muito mais prudente. Mas me conta aqui, se você não mandou nos comentários ainda, onde foi seu último aporte? Renda fixa, renda variável Brasil, exterior, cripto? Manda aqui embaixo que eu quero saber. E assiste esse vídeo, eu vou tentar colocar em algum lugar aqui esse vídeo sobre IPCA mais 7, a pegadinha do momento. Assiste, vai valer a pena para você ter uma direção melhor de onde investir agora, tá bom? É isso, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.